Olá, pessoal. Eu sou o Zé Anésio do Raio X dos Afetos e a gente está aqui para falar sobre o racismo. O que é o racismo, afinal? Esse vídeo é uma sequência, na verdade, a gente já teve dois outros vídeos aqui. O primeiro fala sobre a negação do racismo. Dia da consciência negra, a necessidade de falar sobre por que as pessoas negam que o racismo existe, né? É, e aí, como isso funciona como para atender interesses estruturais, como isso é uma engrenagem fundamental para o processo de genocídio contra o povo negro. E aí a gente sentiu a necessidade de falar sobre o racismo reverso, né? Essa ideia de que os brancos podem sofrer racismo por causa de negros de outras etnias e por que esse debate é tão feito e também, enfim, a noção de racismo para a gente conseguir falar sobre isso. E isso trouxe a necessidade de a gente aprofundar mais essa noção de racismo, que é o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo hoje, que a gente obviamente vai precisar falar um pouco sobre o que é raça. Queria pedir para você que está assistindo o vídeo aí, se já curtiu o tema, já curtiu o vídeo aqui, porque sim, isso faz diferença nos resultados desse vídeo, dele chegar a mais pessoas. Então, você acha que essa mensagem precisa chegar a mais gente? Curte aí, vamos lá para o assunto. Olha só, para falar de racismo, primeiro a gente vai precisar falar de raça. Raça é uma criação. O termo vem lá do italiano, né, da língua de origem latina, para na biologia classificar seres de uma mesma espécie por características biológicas. Na humanidade, a genética já derrubou a legitimidade da classificação humana em raças. No entanto, a raça como classificação social, ela permanece ativa, ela é real, porque nas práticas humanas a gente separa as pessoas em raças diferentes. Então, a gente precisa ter esse entendimento aqui. A raça ela é uma farsa do ponto de vista biológico, mas ela é um fenômeno real do ponto de vista social. Há uma separação social em raças. E é ela a base que opera o racismo. Precisa entender. Essa ideia de raça, ela só se efetivou e se perpetuou ao longo do tempo até chegar para a gente hoje, porque ela foi útil para determinados interesses que tinham condições de alimentar esse conceito como um conceito que teria poder ao longo da história. E esses interesses eram justamente os interesses de dominação e de colonização. Então eu vou deixar aqui embaixo alguns links, e eu vou citar aqui três em especial. O primeiro é o texto do Kabengele Munanga, em que ele explica lá desde o conceito de raça, isso aqui que eu falei, vai aprofundar um pouco mais sobre isso, vai falar de racismo, vai falar de etnia, enfim. E também sobre identidade, ele faz uma discussão muito legal. O segundo texto é um texto do Clóvis Moura, Racismo como Arma Ideológica de Dominação. E o terceiro texto é um texto do Aníbal Quijano, em que ele vai falar sobre a América Latina, sobre o conceito de racismo, junto com o processo de colonização. Ele vai trazer a noção de eurocentrismo. Nesse texto do Clóvis Moura e nesse texto do Aníbal Quijano, tem uma coisa em comum que eu acho que é legal a gente observar e prestar atenção, que é o racismo ele é uma ferramenta que serviu para legitimar práticas de dominação que não seriam aceitas se esse conceito não existisse. Então, quando a ciência tenta forjar um entendimento da realidade e forma esse conceito, que depois viu-se que era um conceito equivocado, o conceito de raça, logo o poder dominante abraçou esse conceito e alimentou-o de legitimidade para que esse conceito legitimasse as práticas de dominação desse poder dominante. Dominar outros continentes, dominar outros povos, tomar terras, estuprar, matar, sequestrar, escravizar. Todo o processo de colonização só foi possível e todo o processo de formação do sistema capitalista só foi possível porque o conceito de raça foi gerado e o racismo como ideia de que uma raça está acima da outra foi criado. A gente até já falou no vídeo sobre racismo reverso um pouco sobre isso. Então vamos lá. O que é o racismo? O racismo, ele é muitas coisas. Porque toda palavra pode ter vários sentidos. O nome desse fenômeno é polissemia. E boa parte das brigas que a gente tem na internet sobre esse assunto tem a ver com isso. Porque você tem pessoas
dizendo que racismo é uma coisa diferente. O cara que diz que o racismo não existe, ou o cara que diz que o racismo existe, às vezes, inclusive, pessoas diferentes que dizem que o racismo não existe ou que o racismo existe, eles estão falando da palavra racismo com conotações diferentes. E o que são essas conotações? Um processo natural, como toda palavra, ela vai ter vários sentidos. A gente precisa visualizar isso aqui para conseguir fazer essa discussão. Então, você vai ter, mesmo no dicionário, vários sentidos. E esses sentidos vão ser interpretados também de forma diferente de acordo com os interesses sociais colocados. O Bakhtin é um filósofo da linguagem que ajuda a gente a entender essa coisa aí da disputa ideológica dentro das palavras, na polissemia das palavras. E aí, a gente vai ter também, no campo jurídico, uma noção de racismo que tem a ver com a conjuntura política daquela legislação que aprovou aquela lei naquele momento. Então não dá para a gente tomar o que está na legislação como critério de verdade sobre o que é racismo. Até mesmo porque isso pode mudar se os legisladores modificarem isso. O sentido do dicionário, ele também vai estar aberto para vários sentidos e muitas vezes ele pode não captar alguns sentidos. Mas lá no campo das ciências sociais, em que também vão haver vários sentidos, a gente tem uma diferenciação aqui. A gente tem uma intenção sistemática, metodológica de entender a realidade. E observando a realidade, a gente vê, existe um fenômeno chamado racismo. Ele é possível de se observar, por exemplo, quando você estuda o processo de colonização atual e os processos de colonização anteriores, as diversas fases do colonialismo e do imperialismo, e aí você vai conseguir ver que existe um fator racismo ali presente. Ok? Então a gente precisa olhar para o conceito como ele é tratado nas ciências sociais. E lá a gente vai ter essa conotação do racismo como uma raça, um grupo que é classificado como raça, por isso que o conceito de raça é fundamental para que a gente entenda o conceito de racismo. Um grupo que se autoclassifica como de uma raça e classifica outros humanos como de outras raças, se classifica como superior aos seres humanos dessas ditas outras raças, e por isso tem legitimidade para dominar, tem legitimidade para explorar os seres humanos dessas outras raças. Até mesmo para violentar e matar seres humanos dessas outras raças. Ok, é isso, mas vamos lá no dicionário. Eu vou no Priberan, porque é o dicionário que a gente consegue ver sem pagar nada aqui na internet de imediato. No dicionário Priberan, racismo é definido da seguinte forma. Tem duas definições. Então vamos lá. Primeiro, ó. Teoria que defende a superioridade de um grupo sobre os outros, baseado no conceito de raça. Até aqui tudo igual eu falei. Preconizando particularmente a separação destes dentro de um país ou região, uma característica específica aqui, né? Segregação racial, que é o caso do apartheid, por exemplo, mesmo visando o extermínio de uma minoria, processo de genocídio. O que é importante chamar a atenção aqui nesse conceito é que aqui, mesmo no dicionário, você vê a hierarquização presente colocada. Mas a ideia de que o racismo ele se dá só de um lado para o outro, ela não está tão explícita aqui, por mais que ele fale, ou mesmo visando o extermínio de uma minoria. Ele fala em superioridade de um grupo sobre outros, mas poderia se alegar. Ah, mas tem negros que se consideram superiores aos brancos, e nesse caso ali pratica-se racismo. Vou deixar isso entre parênteses por enquanto. Vamos para a segunda definição do dicionário. O Priberan diz o seguinte na segunda definição. Racismo é atitude ou comportamento sistematicamente hostil. Então, se antes era a teoria que defende a superioridade, aqui são práticas, atitudes ou comportamentos sistematicamente hostis, discriminatórios ou opressivos em relação a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, com base na sua origem étnica ou racial, em particular quando pertencem a uma minoria ou a uma comunidade marginalizada. Então aqui mais uma vez está colocado isso, que é o grupo marginalizado que sofre racismo, para a gente entender. Mas claro, o dicionário está colocando de uma forma que abre a possibilidade para interpretações em que isso está colocado ou não, mas é uma característica que o próprio dicionário diz. Agora eu queria ir para o campo jurídico, porque por mais eu não vou no texto da lei, mas eu vou deixar um link aqui embaixo também, além do link do dicionário, que eu também vou deixar da definição de racismo no Priberan, eu queria
dizer para você, a matéria é Racismo Reverso é equívoco interpretativo, define juiz ao absorver homem negro. Essa matéria é do conjur.com.br. Eu quero pegar um trecho específico em que ajuda a gente a entender aqui qual a discussão que é feita. Ao decidir, o magistrado afirmou que o racismo no Brasil é, aspas, fato histórico, pretérito e presente, social, decorrente principalmente da adoção do regime escravocrata como modo econômico de produção. Na sociedade brasileira, a pessoa branca nunca foi discriminada em razão da cor de sua pele. É dizer, jamais existiu como fato histórico a situação de uma pessoa branca ter sido impedida de ingressar em restaurantes, clubes, igrejas, ônibus, elevadores, etc. Diz trecho da sentença. O juiz constata que nenhuma religião de matriz europeia sofreu discriminação no Brasil a ponto de seus praticantes serem perseguidos e presos pela polícia, ou terem seus locais de culto depredados e destruídos por pessoas de crenças compartilhadas pela maioria da população, tal como se deu com as religiões de matriz africanas. Foram as crenças europeias que subjugaram não somente as religiões de matriz africanas, como também os valores culturais e religiosos dos povos indígenas. Então veja bem, eu peguei só esse trecho aqui para dizer que também no campo jurídico há jurisprudência, ou seja, há precedentes para a gente interpretar as coisas da perspectiva que eu estou defendendo aqui. Então, você pode querer acreditar no fundo do seu coração que o racismo é o sentido que você tem aí, você que acredita, não, racismo pode ser do preto contra o branco, do branco contra o preto, racismo não tem isso, é para todos os lados. No entanto, se você for procurar, mesmo no dicionário ou na jurisprudência, no caso do campo legal, você vai ver que tem uma questão aqui de um desnivelamento. E a nossa sociedade, ela é estruturada com um certo desnível. Então a gente precisa entender o que o racismo é. O racismo é essa separação que cria um desnível. O racismo, ele não é só a prática da pessoa racista. O racismo é uma relação. Eu só posso praticar racismo contra alguém. E essa relação, ela se dá em um contexto. E esse contexto é uma estrutura de desigualdade, de hierarquia social. É isso que precisa ser entendido para que a gente consiga conceituar o que é racismo. Por fim, para concluir esse assunto aqui, eu vou deixar mais uma referência aqui embaixo, que é um artigo do Luiz Augusto Campos. O nome do artigo é Racismo em Três Dimensões, uma abordagem realista crítica. E eu queria que vocês, se lerem o artigo, voltem aqui, comentem para a gente bater um papo, porque eu quero conversar com vocês aqui no canal sobre as ideias desse rapaz nesse artigo. O que ele diz, basicamente? Que o racismo ele é abordado academicamente, e aqui ele está falando dentro das ciências sociais, dentro da academia, há três abordagens diferentes. Uma que foca nos aspectos, vamos chamar assim, deu uma travadinha aqui, calma aí. Uma que foca nos aspectos ideológicos, então é a ideia lá do Clóvis Moura, por exemplo, que o racismo é uma ferramenta ideológica de dominação. Então existe uma ideologia que determina o racismo. A outra é com foco nas atitudes, nas ações, nas atividades, nos comportamentos. Então o racismo ele vai ser analisado a partir das práticas racistas. E um terceiro enfoque seria um enfoque, digamos assim, seria um enfoque mais nas estruturas. As estruturas determinam o racismo. E ele tenta, nesse artigo, criar digamos assim, um enfoque que considere essas três abordagens como confluentes para que a gente entenda o que é o racismo. Parece uma reflexão legal, quero conversar sobre isso com vocês. Então, se você gostou aí da indicação, lê o artigo, deixa a sua opinião aqui embaixo. Se não leu ainda, vai lá para ler, para a gente bater um papo sobre isso. Eu quero ver a sua opinião sobre esse vídeo. Por favor, deixa aqui nos comentários. A gente vai conversando sobre isso aí. É fundamental que a gente pense sobre a questão racial para a gente conseguir criar estratégias para modificar a situação. Você faz parte desse processo de convencimento e eu quero fazer também, para isso estou produzindo esses vídeos aqui. Se você gostou do conteúdo, se não é inscrito no canal ainda, se inscreve. Se já é inscrito, vê se tem o sininho ativado, ativa aí para receber as notificações. Passe esses vídeos para mais gente. Volta lá no vídeo sobre racismo reverso, volta lá no vídeo sobre negação do racismo para a gente continuar esse papo, ok? Foi bom estar com vocês mais uma vez. Beijinhos de maracujá!